Desculpe interromper a sua aula, mas nós já vamos para a nossa videoaula. Antes, eu gostaria, com muito carinho, de lhe fazer um convite para você que procura atendimento de fino trato, ou seja, um atendimento personalizado de altíssima performance para te ajudar a alcançar os teus objetivos. Eu quero te convidar com muito carinho para ser assinante do nosso plano mensal, onde você paga apenas R$ 99,00 por mês e tem acesso a todas as estratégias que você vê aqui no canal de maneira completa, a todos os indicadores que eu faço utilização também aqui, como vocês podem ver no canal, aulas ao vivo, análise todas as terças-feiras de Forex, acompanhamento vitalício enquanto for assinante e o encontro ao vivo para plantão de dúvidas e correção. Para quem é nosso aluno, para quem já é assinante, sabe do tratamento que nós estamos falando. Nós disponibilizamos para você técnicos de informática, para que você não se preocupe em absoluto com instalação de indicadores ou configuração dos mesmos. Então, nós estamos aproveitando este ano, que é um ano de muito sucesso, de ascensão, onde o mercado ele está ascendendo a denominadores comuns positivos para beneficiar a você, para que você entre conosco e também possa tirar parte desses lucros e viver definitivamente do mercado com consistência, tá bom? Então te convido a fazer parte do nosso plano mensal. O link está aqui na bio, tá bom? Um grande abraço e vamos para a nossa aula agora. Por aqui, vamos para mais um dia de aula, tá? Conforme pedidos recebidos, eu já estou com uma operação aberta, vou fazer desde o início as marcações para mostrar como eu cheguei até esse resultado, tá bom? E me perguntaram aqui, conforme pedidos, eu vou atender a solicitação, me perguntaram aqui, professora, há possibilidade da senhora passar todo esse conceito em 3 etapas apenas, né? Porque o que eu faço geralmente? Eu faço de maneira bem detalhada, né? E eu entendo que às vezes, para algumas pessoas, né, o detalhe ele acaba sendo que um pouco, a informação muito detalhada acaba sendo um pouco confusa para algumas pessoas. Então, eu vou passar das duas formas, tá? A primeira forma, que é a forma super detalhada de como você faz essa estratégia, já está aqui no canal. Inclusive, vou colocar até o vídeo, né, de uma estratégia, dessa estratégia, né, da operação que eu fiz com essa estratégia, né, com o padrão HN. Eu vou colocar aqui no vídeo, embaixo, tá? Na bio, para vocês verem o modo completo, né? Não que eu não vou fazer o modo completo aqui, mas eu vou fazer de uma forma mais detalhada, menos detalhada, dividindo isso em 3 passos. Bom, vocês vão entender o que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar, né, como o aluno nos pediu, em 3 passos, né? Vamos resumir tudo isso aqui em 3 passos, tá? Então, eu vou colocar aqui só pra gente deixar, né, bem explícito, né, quais são esses passos, né? Então, vamos colocar aqui, né? Me desculpem a falta, às vezes, de acento, né? Ou qualquer coisa do gênero aqui. É porque esse aplicativo aqui, ele não dá acento, essas coisas, tá? Ele não marca acentos, enfim, nas palavras, tá? Então, aqui, a primeira coisa, tá? Então, vamos colocar aqui primeiro. A gente precisa localizar o quê? Anote aí você também. A gente precisa localizar, tá? 2 bases, tá? A gente vai localizar a base HN1, tá? Que será o fundo. E depois a base, vou colocar aqui embaixo, a base B minúsculo, né? A base HN2. BHN1, BHN2, tá? Que seria o topo. Antes de a gente iniciar aqui a marcação, né, da nossa, enfim, né, da nossa estratégia. Então, a gente vai precisar da base, né, aqui vou colocar até juntinho aqui, ó, base HN1, né, de fundo e base HN2 de topo. A partir desta base, né, é o segundo passo, ó. A partir desta base, eu vou marcar o quê? A partir desta base, eu vou marcar o Andrews, né?
ancorada nesta base, eu vou marcar o Angels, né? Eu vou marcar o Angels ancorada nessa base. E dentro dessa ancoragem, o último passo, né? É filtrar, né? É filtrar o quê? Né? Os times, né? Ou seja, de forma retroativa, né? Então, filtrar os times, né? De forma retroativa. Isso significa que eu vou fazer isso desde o meu mensal, né? Desde o meu mensal. Então, aqui eu tenho, primeira coisa, BHN1 fundo, BHN2 topo, segundo, Angels, né? E terceiro, filtrar os times de forma retroativa, ou seja, o BHN1 e o BHN2 a gente vai fazer de forma retroativa, entende? A gente vai fazer lá de trás para frente, tá bom? Com essas temporalidades que eu vou mostrar aqui. Então, ficou mais fácil de vocês enxergarem. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu estava colocando as cores, tá? Pra gente fazer o quê? Por exemplo, mensal, eu designava uma cor, semanal, outra cor, diário, outra cor, 4 horas, outra cor, né? Agora eu vou fazer todos da mesma cor. Você, na sua casa ali, no teu gráfico, você coloca as cores bonitinho, tá bom? Eu vou fazer sem cores e vou fazer com linha fina e simples, que é para ficar bem mais visível. Só que é importante que você coloque as cores no mensal, por exemplo, mensal, marca lá num papelzinho para você não esquecer. Meu mensal é verde. Então, quando eu cair para 15 minutos, eu ver uma linha verde, eu sei que aquilo lá, né, é uma linha enfim, né, de limite, ou uma linha de limite, ou uma LF, uma linha de força, de mensal. Então, eu tenho outra estrutura, né? Eu tenho outro tipo de parede, uma parede mais resistente de rompimento. Eu sei que naquele ponto, o meu retorno, ele é mais possível do que um rompimento, se a tendência for fraca, entende? Então, você precisa avaliar por todos esses... A cor vai fazer você avaliar por todos esses sentidos dessa forma, tá? Bom, a priori, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro fazer o que nós falamos que íamos fazer. Localizamos a base, tá? A base HN1 e a base HN2, tá? A base HN2. Quando você tem esse tipo de situação, o teu preço, ele já rompeu a base HN2 aqui, né? O que você... Isso em mensal... O que você pode fazer, tá? Você pode procurar, tá? O que é a base 1, 2? São topos e fundos, né? Duplos, triplos, né? Então, você pode procurar colocar aqui, ó, tá? Onde o teu preço está. E ver se você tem alguma sombra lá atrás. Eu tenho. Então, vou colocar aqui, ó, nessa sombra. Deu certinho, tá? Bom... Aqui, antes de mais nada, né, eu quero já dizer que aqui já temos a base HN1 e 2. E agora eu vou fazer o meu Angels, né? Vou deixar também uma linha fina, não vou fazer linhas pontiformes, né, de pontinhos, vou fazer linhas finas, tá? E todas brancas, tá? Pra gente ter uma visão técnica. Agora, para você se localizar ali, você precisa fazer da forma que eu estou, né? Que eu estou dizendo aqui, tá? Pessoal, antes de qualquer coisa, como eu já havia aberto essa operação, né? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa operação que está aqui, ó, a 395 e alguma coisinha, tá? Porque eu não estou mais acompanhando lá no gráfico, qualquer coisa a gente abre de novo, mas esse aqui, né, agora vai ficar a 400, né, fechamos em 434,75, que é o lucro que nós obtivemos dessa análise, tá? Eu fechei porque eu não estou mais acompanhando, tá? Então, para não diminuir esse valor, né? Não entrarmos em uma questão de retroatividade deste valor, né? Então, já salvei ali o valor, tá? Mas vocês acompanharam ali, né? O fechamento, tudo certinho. Agora, vamos... Como que eu cheguei a isso, né? E aí a gente, obviamente, a gente consegue alcançar novas métricas, né? Quando a gente terminar aqui. Bom... Vou fazer, né, dentro desta base,
né, dentro desta base. Ó, dentro desta base eu vou fazer, né, o meu Angels, tá? O meu Angels está feito aqui, tá? Então, nunca se esqueça que você precisa marcar a base, tá? De qualquer jeito. Então, aqui semanal, eu vou marcar de igual forma a base também, tá? Vou marcar de igual forma a base também, tá? Então, em semanal, marco a base novamente, né? Aqui, se você vem para semanal e você percebe que ele tá um pouquinho tortinho aqui, você arruma ele, não tem problema, tá? Dá uma arrumadinha aqui. Deixei ele ajustadinho no meio, tá? Bom, o que eu procuro em semanal, pessoal? Mais uma base, né? Eu preciso de bases. Eu vou verificar se eu tenho base e se eu tenho Angels. A cada temporalidade que você passa, você vê a necessidade, né, de marcação no teu gráfico. Eu preciso de base? Ok, preciso. E agora, eu preciso de Angels? Tá, e quando eu preciso de base? E quando eu preciso de Angels? Bom, você precisa de base quando as tuas bases saem da estrutura de toque. O que é a estrutura de toque? Exemplo. Aqui, eu já tenho uma certa distância até a base da base com relação à base anterior de mensal. Então, sim, eu preciso fazer uma base aqui. Professora, eu vou fazer aqui na sombra ou no corpo? Eu vou utilizar o corpo compatível com uma sombra aqui, tá? Então, vou precisar de base aqui. Sim, vou precisar de base, tá? Então, eu vou precisar de uma base aqui, né? Superior. E vou precisar de uma base inferior, né? Uma base inferior aqui e uma superior aqui, tá? Por que, professora, base superior e base inferior? Porque aqui eu tenho um fundo equivalente a esse topo, né? Equiparado, junto, na mesma direção deste topo. E este topo, ele tem vários outros, né? Este topo está na linha de vários outros topos aqui, ó, né? Então, aqui eu preciso também de uma base, né? Então, aqui também eu vou precisar de uma base. Professora, eu vou precisar em alguns momentos de mais de uma base? Sim, se você tem uma situação como essa, né? Você vai precisar, né, fazer uma base aqui também, né? Por quê, professora? Porque, afinal de contas, né, você fez a base superior e agora você vai fazer a base inferior, né? Eu tenho a base superior e a base inferior, né? Então, aonde eu coloco? No estreitamento, né? Ó, onde estão todos os fundos. Aqui, ó, fundo 1, fundo 2, fundo 3, topo 1, topo 2, topo 3, né? Aqui a gente tem um topo, então, é desta forma escalar, tá bom? Agora, diário, professora, perdão, voltar aqui. Preciso de um novo Angels, professora? Eu só vou partir de um novo Angels se o meu Angels, ele sai para fora do meu Angels da temporalidade anterior. Ou se o meu Andrews estiver muito afastado destes pilares. Aqui a gente tem um afastamento moderado, mas embaixo a gente tem a compensação. Agora, se tivéssemos o preço, né, dessa forma aqui, bem pequenininho aqui dentro, aí a gente, né, não faria dessa forma, tá? A gente, de fato, faríamos um novo Andrews, tá? No diário, a gente vai ver a necessidade de um Andrews, né? A gente vai ver a necessidade de um Angels, a necessidade de uma base, tá? Então, aqui em diário, eu não vejo necessidade de base. Eu já tenho uma base aqui, uma outra aqui. Eu tenho uma base aqui, ó. Eu tenho uma base necessária aqui, né? Que a gente precisa de uma base. Eu verifiquei agora uma base aqui, ó. É uma base correspondente? Como assim, professora? Essa base de fundo aqui que eu marquei, ela corresponde a algum ponto lá atrás? Corresponde, ó. Ó, tá? Esse ligamento aqui que você tem que ter em mente, tá? Vou abrir aqui. Ok. E Angels, professora, vou precisar de Angels em algum momento? Vai. Por que aqui que eu vou precisar de Angels? Porque aqui o meu Angels anterior, ele já ficou extremamente separado, ó.
Tá vendo a separação que eu tenho aqui, ó? Então, eu vou precisar de um novo angel, sim, tá bom? Vou precisar de um novo angels. Vou marcar aonde? Vou marcar aqui, certinho, tá? Vou deixar ele bem alinhadinho aqui, ó. Tá? Deixo ele alinhadinho. Primeiro alinha, depois estica. Tá? Deixo ele alinhadinho. E, obviamente, faço a cópia aqui, né? Pronto. Tá? As cores são interessantes para você se guiar também, né? Para você não se confundir. Como eu tô bem atenta aqui, né? Estou muito atenta, eu não vou me confundir, né? Aqui eu vou precisar de base, professora. A gente vai avaliar a necessidade, tá? Então, aqui eu vou precisar de uma única base. Na verdade, eu vou precisar de uma base aqui, né? Porque, ó, muita distância. Eu vou precisar de uma base aqui. Tá? Nessa sequência aqui de fundos. Aqui eu não vou usar base. Vou precisar de angels e mais base? Não, já tenho todas as bases aqui. Só vou precisar de angels, ó. Eu estou muito lúcida enquanto há o angels, ó. Já estou... Por que muito lúcida? Porque eu não vou me confundir aqui por não ter as cores, tá? Ó. Alinhei certinho. Tá? Alinho bonitinho. Faço a cópia, tá? Vamos para 1 hora. 1 hora. Abro o meu gráfico. Preciso de base, professora, para 1 hora? Preciso de uma base superior. Vou precisar de mais uma base, professora? Vou precisar de uma base. Tenho a base superior, né? Vou precisar dessa base aqui também, né? Precisei dessa base aqui. Vou precisar de uma base aqui e outra aqui. Vou precisar de bastante base aqui, né? Coloquei essas bases mais próximas, né? Eu percebi que o meu preço retornou aqui, então cabe uma base, tá? Ó, vou mostrar para vocês onde eu estou falando, ó. Percebe que o meu preço, ele retornou exatamente... Na verdade, ó, o meu preço aconteceu aqui, né? Essa vela bem fora, né? Do padrão. Na linha, né? Mais ou menos aqui, parou aqui na linha dessa sombra. Então, acho interessante a gente marcar isso aqui como uma linha de limite, né? Uma linha de limite, tá? Vou direto para 15 minutos. Vou direto para 15 minutos. Tá aqui a minha operação. Só que assim, ó, aqui eu coloquei o Angels. Desculpe ter passado pelo Angels, né? E sem ter falado, ó. Aqui o que eu tenho? Eu preciso remarcar o Angels de certa forma, ó. O que a gente tem aqui? Eu vou até desenhar de uma forma diferente. A gente tem sim, né? Eu vou colocar aqui com outro marcador, ó. A gente tem sim essa distância que não é interessante a gente ter. Teremos que ajustar um pouquinho mais o Angels, né? Teríamos que dar uma ajustada nele. Contudo, entretanto, não é uma distância extremamente gritante, mas a gente percebe aqui, ó, dentro da base de Angels, agora eu vou mudar aqui de marcação, ó. Dentro dessa base, a gente percebe ali, né, uma pequena lateralização meio que querendo subir ali, né? Meio que querendo subir. O que a gente faz? A gente vai deixar, nesse caso, tá muito indeciso, dessa forma, a gente vem para 15 minutos e vê como que tá a situação em 15 minutos. Né? Ainda não subiu, está meio lateral. Pra gente ter mais ou menos uma base ali em 15 minutos do que vai acontecer. E o que vai acontecer aqui, tá? Onde havia sido a minha entrada anteriormente, tá?
a minha entrada anteriormente havia ocorrido aqui, tá? Visto que houve o fechamento, né? Houve o fechamento dessa perna de alta, nessa minha linha, que foi uma linha limite, uma LM, e nós temos aqui também outros topos, né? Outras regiões que foram respeitadas, né? Obviamente, esta região ela seria respeitada. E qual seria o posicionamento aqui? Se houvesse o rompimento aqui, o meu take seria nesta linha. Como houve o retorno e o fechamento, o meu lucro eu presumi para próxima linha, que seria essa. Agora houve a confirmação, né, desse rompimento, né? Então, qual o nosso próximo target? Nosso próximo target é essa linha. Só que vocês percebem, lembram-se que lá atrás, né, preciso primeiro esperar, né, esse fechamento aqui para ver se ele não vai fechar lá em cima de novo, né, fazendo o padrãozinho aqui embaixo, né, ou pelo menos estou numa força de venda. Então, o que que acontece? Resumindo, tá? Havendo, né, a confirmação aqui, como já houve, né, a estimativa é que o preço busque meu 50% de angels, tá? Então, como a gente tem aquele espacinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma linha pontilhada e vai fazer um fundo um pouco mais, né, um fundo um pouquinho mais alto, ó. Fundo um pouquinho mais alto. O que que vai acontecer aqui, né? Muito provavelmente o preço, ele, né, busque exatamente esta região, tá? Havendo, de fato, essa confirmação aqui, tá? Ele busca essa região. Então, se houver a confirmação aqui desta vela, o fechamento de fato desta vela, a probabilidade é do preço buscar esta região. Havendo a confirmação, o fechamento desta vela aqui em cima, muito provavelmente busque esta região aqui. E havendo a confirmação desta vela, o fechamento embaixo, ela busca esta região aqui. Então, percebe como fica nítido o nosso posicionamento, né? Agora, a gente vai aguardar, tá? Então, agora a gente vai aguardar. Vou fazer as marcações aqui, tá? Vou fazer a marcação aqui, ó. Deixar um valor um pouco maior de tamanho, ó. Coloquei aqui um texto maior, né? Irá chegar aqui, caso haja essa confirmação, tá? Havendo essa confirmação, ele irá chegar aqui, tá bom? E caso haja confirmação superior, né? Caso haja confirmação superior, ele irá chegar aqui. Havendo essa confirmação superior, probabilidade de chegar aqui. Havendo essa confirmação inferior aqui, ó, agora o preço está subindo. A gente precisa ver onde ele vai fechar. É importante esse fechamento aqui, né? Onde essa vela aqui vai fechar? Né? Ela vai fechar aqui em cima, ela vai fechar aqui embaixo, né? Então, se ela fechar aqui, então a possibilidade, a viabilidade é que de fato, o preço suba até aqui. Se ela fechar aqui, o preço vai descer até aqui. Então, onde está a resposta? A resposta está no fechamento. Ou nesse aqui, ou nesse aqui. Ó, tá? Corpo da vela. Rompeu aqui em cima, né? Rompeu, fechou. Ele vai dar uma continuação para cima. Rompeu. Fechou? Não é o caso, teria que ter fechado aqui embaixo, né, ó. Teria que ter fechado uma vela vermelha, ele segue continuação pra cá, tá? Pode ser que ele deixe uma sombra aqui, ó, e decida descer, né? Pode ser que ele
faço uma sombra e decido a descer, tá? Isso vai depender, a nossa entrada de compra e de venda, ela vai depender da confirmação, certo? Dessa segunda vela, tá? Agora, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom, pessoal? Vamos aguardar. Bom, pessoal, houve a confirmação, tá? Então, a gente vai considerar aqui, tá? A gente vai considerar aqui. É importante essa confirmação, eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Presta atenção. Vocês estão vendo aqui essa sombra? Exatamente nessa sombra, onde houve essa força, olha como as coisas estão interligadas, essa força de alta, exatamente aqui também houve esta força de alta. Então, não poderia jamais considerar isso aqui, tá? Esse fechamento, visto que aqui eu tenho uma força extrema de alta, como confirmação, aunque ele tenha sido feito abaixo da linha. Jamais. Jamais. Tá? Jamais. Tá? Por quê? Porque como eu considero que é uma confirmação isso aqui, deixa eu diminuir só um pouquinho, como que eu vou considerar isso aqui uma confirmação? Esquece a vela verde, tô falando da vela vermelha. Na análise que vocês aprendem por aí, na internet, né? Enfim, com as pessoas que ensinam a se operar, aqui, basicamente, você diria, nossa, entrada perfeita, porque rompeu uma linha aqui, né? Rompeu uma linha, né? De marcação anterior. Aí você entraria super feliz aqui vendendo. Olha o prejuízo. É preciso entender se você não... Perdão. Se nessa direção você não tem uma força de contraversão, que é o que aconteceu aqui. Olha aqui, ó. Já tivemos uma força nesse primeiro ponto, né? De compra. Depois aqui, mais a confirmação dessa força de compra aconteceu aqui de novo, né? E ali futuramente, aqui a gente enxerga que aconteceu no passado duas forças, né? De alta, né? Então ali a gente já começa a observar e antes de fazer minha entrada aqui, eu observo o que aconteceu lá atrás, né? Então jamais eu poderia entrar aqui vendendo. Eu poderia entrar vendendo sim, se eu tivesse isso aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui, ó, perdão, vou pegar um quadradinho, ó. Se eu tivesse isso aqui, tá? Aí confirmou aqui, aí sim a chegada seria até aqui. Como ele confirmou aqui, a chegada ela vai ser aqui, tá? Mudamos de direcionamento. Agora, o que que a gente vai fazer? A contar da nossa entrada, tá? A gente vai pegar aqui, ó, eu fiz duas entradas, tá? A contar aqui da nossa entrada, eu vou traçar uma linha. E como que eu vou garantir o meu lucro? Eu vou traçar uma linha e vou colocar aqui, ó, 50% desta linha, que é a minha régua financeira, 50% e 0,25%. E vou estimar o meu lucro em 0,25%. Se eu estiver contra a tendência. Se eu estiver a favor da tendência, é de 50% a 100% da minha régua financeira de evolução do preço, tá? Porque se a gente for fazer aqui, ó, a somatória de sigma, a gente percebe exatamente isso, ó. 50% de sigma e 0,25%, tá? Aproximadamente aqui, tá? Aqui, né? Então, ficaríamos com lucro aonde? Vamos ver aqui, ó. Eu tiro aqui do parâmetro de raio, né? Ó, da minha entrada para cá, minha régua em 0,25%. O meu take eu vou programar aqui, ó. Ó, meu take eu vou programar aqui. Tá bom? Aqui eu vou programar o meu take. Tá certo?
Aqui eu vou programar o meu take e vou aguardar, tá? Então, quando eu falo que ele irá chegar até aqui, nós estamos falando de uma tendência, né? Isso aqui, né? Pelos dados que a gente está vendo aqui no Investing, né? A gente tem 0,10%, né? Uma força de queda. E se a gente for ver aqui, ó, o SDCHF, ó, a gente for ver aqui o SDCHF, a gente vê o histórico de USD CHF, ó, de queda bem forte, né, ó, de queda bem forte. Então, qual que é a tendência na atriz? É a queda. Então, como eu estou em uma correção, eu vou buscar um valor conservador. Agora, se eu estivesse a favor da operação, ou seja, em tendência de queda, né, em tendência de queda e tivesse tido oportunidade daquele rompimento em venda, aí sim, eu entraria vendendo a longo prazo. Como estou fazendo contra a tendência, eu preciso ser mais conservador possível, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos aguardar mais um pouquinho e eu já volto aqui com o resumo da nossa operação, ok?